Bom, muito bem. Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre movimento circular. Bom, a primeira questão diz assim: uma roda está girando com uma frequência de 10 Hz, então a frequência F é de 10 Hz. Qual é o período de rotação em um ponto que dista 2 cm do eixo de rotação? Então, esse raio é de 2 centímetros, certo? Ou, se você preferir, pode transformar isso aqui em metros, isso aqui vai dar 0,02 metros, tá? Bom, mas contudo, independente da distância em relação ao eixo de rotação, o período pode ser determinado usando a fórmula a seguir. Período T é igual a 1 sobre a frequência F. Então, ó, vamos substituir. T é igual a 1 sobre a frequência F, que ele deu no enunciado como sendo 10 Hz, certo? Ou seja, o nosso período T é igual a 1 dividido para 10, se você preferir, pode até fazer um rascunho aqui do lado, ó. Não dá para dividir, a gente acrescenta 0, 0 e vírgula, 10 dividido para 10 dá 1, ou seja, o nosso período é de 0,1 segundos. Bom, próxima questão, né? Questão 2, ele diz assim: o período de oscilação das ondas de uma emissora de rádio FM é de 10 elevado a menos 8 segundos. Aí ele pergunta, qual é, então, sua frequência em megahertz? Então, ó, vê só. Período, ele diz que é igual a 10 elevado a menos 8 segundos. E ele quer saber a frequência F. Bom, novamente a gente vai usar a mesma fórmula, né? Diz que o período T é igual a 1 sobre F, certo? Bom, substituindo, eu vou ter 10 elevado a menos 8, sendo igual a 1 sobre F, certo? Bom, completando esse denominador aqui com 1, a gente vai multiplicar meios por extremos. 10 elevado a menos 8 vezes F. 10 elevado a menos 8 F. Isso é igual a 1 vezes 1, que ainda é 1. Esse 10 elevado a menos 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, a frequência F é igual a 1 sobre 10 elevado a menos 8, certo? Que eu posso mandar esse 10 elevado a menos 8, que está no denominador, para o numerador. Quando eu faço isso, o expoente fica positivo, tá? Bom, isso aqui é a mesma coisa de eu ter a frequência sendo igual a 10 elevado a 0, no caso é o meu 1, dividido por 10 a menos 8, e aqui eu posso aplicar a propriedade da divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, que é o 10, e subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então eu vou ficar com 0 menos 8. Ou seja, a frequência F é igual a 10 elevado a 0 menos, com menos dá mais, ou seja, no expoente fica 0 mais 8, e 0 mais 8 é o próprio 8, certo? Só que a pergunta aqui diz que ele quer essa frequência em megahertz, certo? Aí aqui eu trago a pequena observação, tá? 1 megahertz é o que?
é 10 elevado a 6 Hz, certo? Bom, com essa informação, eu vou reescrever essa frequência f da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 2, que multiplica 10 elevado a 6, tá? Aí aqui, ó, separei as potências. Eu posso usar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base e voltar para a expressão que eu tinha anterior, somando os expoentes. Então, ó, esse cara aqui vai ser igual a 10 ao quadrado dá 100 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, a frequência f ela é de 100 MHz. Certo? Bom, próxima questão, tá? Questão 3 diz o seguinte: uma partícula elétrica locomove-se em uma trajetória circular com um raio medindo 3 centímetros. Então, meu raio R é de 3 centímetros. Sua velocidade angular tem intensidade igual a 1 radiano por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade angular sendo igual a 1 radiano por segundo, certo? Aí ele pergunta qual é o valor da velocidade tangencial em quilômetros por hora. Bom, então eu quero saber o valor da velocidade V. Bom, para isso eu posso usar a seguinte expressão, veja bem. Eu sei que a velocidade pode ser calculada como sendo o produto entre a velocidade angular e o raio R. Certo? Muito bem. Antes de resolver o problema, eu tenho que transformar centímetros em metros para colocar na unidade padrão. Então veja só o que a gente vai fazer. Bom, basta que eu divida isso aqui por 100, certo? 3 dividido por 100 vai dar 0,03, isso aqui em metros. E agora é só a gente substituir a velocidade tangencial V sendo igual a velocidade angular, que vale 1, vezes, certo? O meu raio, que vale 0,03 metros. Muito bem. Fazendo esse produto, eu vou achar que a velocidade é igual a 0,03 metros por segundo. Só que a questão pediu a velocidade em quilômetros por hora. Então eu ainda vou fazer o seguinte: vou multiplicar esse cara por 3,6, que eu quero converter metros por segundo em quilômetros por hora. Então eu vou dizer que V ainda vai ser igual a 0,03 vezes 3,6. Fazendo essa multiplicação, a gente vai fazer um rascunho. Seis vezes 3, 18, vem 1. 6 vezes 0 é 0 com 1, ainda é 1. E 6 vezes 0 é 0. Prosseguindo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Agora, somando, eu vou ter o seguinte, ó. Vou baixar o 8. 1 mais 9 dá 10. Vem 1 para cá, ó. 1 mais 0 dá 1. E aqui eu vou baixar o 0. Uma casa decimal, 2, 3. Então, 1, 2, 3 casas decimais. Ou seja, a nossa velocidade tangencial é igual a 0,108 km por hora. Bom,
Próxima questão. Bom, na próxima questão, ele pergunta o seguinte. Qual é a velocidade angular do ponto extremo de um ponteiro de horas cujo comprimento é de 2 centímetros? Ele pede a resposta em radianos por hora. Muito bem. Então vamos lá, né? Temos o seguinte. O ponteiro das horas de um relógio, ele tem, de um relógio analógico, no caso, ele tem o seu período, certo? De 12 horas, tá? Então, eu vou dizer que T, período T, é igual a 12 horas. O meu raio R vale 2 centímetros, que eu posso converter isso aqui para metros, como sendo 0,02, tá? Estou dividindo por 100. Só que, independente do comprimento desse ponteiro, tá? A velocidade angular pode ser calculada da seguinte forma. Ó. Velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período T, certo? Então, ó, vamos fazer essa substituição. Velocidade angular sendo igual a 2π dividido pelo período que a gente determinou, ou seja, o período de rotação do ponteiro das horas, que foram de 12 horas no relógio analógico. Então, 2π dividido por 12, certo? Aqui eu posso simplificar numerador e denominador por 2, certo? Então, eu vou ter que a nossa velocidade angular é igual a 2π dividido para 2 dá π, e 12 dividido para 2 dá 6. Então, a nossa velocidade angular é de π sobre 6 radianos por hora, certo? Bom, próxima questão. Questão 5, ele diz assim: calcule o módulo da velocidade tangencial em centímetros por hora do ponto extremo do ponteiro dos minutos de um relógio cujo comprimento é de 5 centímetros, dado o valor de π como sendo aproximadamente 3,14. Tá? Bom, o nosso raio aqui é de 5 centímetros, então R é igual a 5 centímetros. Tá? Para transformar isso aqui em metros, eu divido por 100, então eu fico com 0,05 metros. Tá? Bom, se o ponteiro é o que eu estou considerando é o ponteiro dos minutos, o período desse cara aí vai ser de 1 hora, tá? Para ele dar uma rotação completa, ele vai levar 1 hora, certo? Aí novamente a gente tem o que? Velocidade angular sendo calculada como 2π sobre o período t. E ainda eu sei que a velocidade tangencial pode ser dada como v igual a velocidade angular vezes, certo? O meu raio é. Então, ó, eu vou resolver isso aqui em 2 passos. Primeiro, vou determinar a velocidade angular e em seguida a velocidade tangencial. Então, muito bem. Velocidade angular vai ser igual a 2π sobre o período, no caso aqui o período é de 1 hora, certo? Ou seja, a nossa velocidade angular é de 2π, certo? Bom, eu vou deixar para substituir o valor de π que ele deu no final da questão, certo? E que valor foi esse? Ele pediu para a gente usar π
como sendo aproximadamente 3,14. Bom, esse cara aqui, ele é dado em radianos por hora. Muito bem. Agora, vamos determinar a nossa velocidade tangencial. Para isso eu vou substituir, ó, a velocidade angular que eu acabo de determinar, 2π, vezes, certo? Quem? Vezes o meu raio. Bom, como a questão pede aqui, ó, a velocidade tangencial em centímetros por hora, eu vou pegar o meu R, o meu raio, dado em centímetros, tá? Então, não vou considerar o raio dado em metros. Então, veja, isso aqui vezes, certo? Quanto? Vezes 5. Muito bem. Daí eu tenho que a minha velocidade tangencial é igual a 2π vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, ou seja, 10π. Certo? Mas como ele pediu para a gente usar π sendo aproximadamente 3,14, eu vou substituir. Certo? E 10 vezes 3,14 vai me dar uma velocidade tangencial de 31,4, certo? Isso aqui em centímetros por hora, ok? Muito bem. Próxima questão. Bom, questão 6, ela nos diz o seguinte: os satélites geoestacionários giram em torno da Terra com a mesma velocidade angular do planeta. Para um observador situado na superfície da Terra, é como se eles não se movessem nunca. Um satélite geoestacionário efetua órbitas circulares ao redor da Terra com um raio de cerca de 42.000 km. Então, meu raio R é igual a 42.000 km. Qual é a sua velocidade linear aproximada de movimento em quilômetros por hora? Então, eu quero saber a velocidade V, certo? Bom, sabendo que o período de rotação da Terra é de 24 horas, certo? E eu vou levar em consideração as duas fórmulas que a gente viu anteriormente. A velocidade angular, como sendo 2π sobre o período t, e a velocidade sendo igual a velocidade angular vezes o raio da minha trajetória circular. Muito bem. Primeiro, eu vou ter o seguinte, ó, velocidade angular sendo igual a 2π sobre o período. O período de rotação a gente determinou aqui como sendo de 24 horas, tá? E o enunciado pede para que a gente use o valor de π como sendo de aproximadamente 3 nessa questão. Então vamos lá, né? Vamos aplicar isso aqui. Então, vou substituir, certo? Velocidade angular é igual a 2 que multiplica 3, isso aqui dividido por 24, certo? No meu numerador eu vou ter 2 vezes 3, que vai dar 6, sobre 24, que eu posso simplificar numerador e denominador por 6, e eu vou achar que a minha velocidade angular é igual a 6 dividido para 6 dá 1, 24 dividido para 6 dá 4. Ou seja,
a minha velocidade angular é de 1/4 de radianos por hora. E agora vamos determinar a velocidade linear. Bom, velocidade v é igual a velocidade angular que a gente determinou, ou seja, 1/4 de radianos por hora, vezes o meu raio, que ele é de 42.000 quilômetros. Ou seja, a velocidade é igual a 1 vezes 42.000, é o próprio 42.000, dividido, certo? Por 4. Bom, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vou armar um rascunho aqui embaixo. 42.000 dividido por 4. Bom, 4 dividido para 4 dá 1, certo? 4 vezes 1, 4. Para 4 não falta nada, vou baixar o 2. 2 dividido para 4, não posso dividir. Acrescento 0 e baixo esse próximo 0, certo? 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 não falta nada, certo? Sobraram 2 zeros, então eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Que 42.000 dividido para 4 dá 10.500, ou seja, a nossa velocidade é de 10.500 quilômetros por hora. Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.